Mesmo que pareça que eu esteja falando de morte, afinal eu estou mostrando túmulos, mas eu estou falando de vida. Algumas vidas foram longas, outras foram tão breves. Neste pequeno túmulo que parece de uma criança, estão sepultadas 5 pessoas, pelo menos. Ele é pequeno assim porque os seus restos mortais foram trazidos para cá, uma vez que o antigo cemitério foi desativado. O Henrique e a Belmira vieram de um outro tempo. Olhar para a foto deles nesta lápide é como dar uma espiadinha num túnel do tempo. Então venham comigo, vamos conhecer um pouquinho desta família. O Henrique e a Belmira eram primos. A mãe do Henrique e o pai da Belmira eram irmãos. A Belmira nasceu no ano de 1854 e faleceu no ano de 1924, aos 70 anos de idade. Já o seu marido, o Henrique, que nasceu em 1844, faleceu em 1915, aos 71 anos de idade, em decorrência de um problema em seu coração. O casal teve juntos pelo menos 5 filhos, sendo que a primogênita está sepultada aqui, a Cássia Uflacker Moraes. Ela nasceu no ano de 1876 e faleceu no ano de 1909, com 33 anos, em decorrência de um derrame cerebral. E aqui está o marido da Cássia. O Eurico nasceu em 1876 e faleceu em 1935, aos 58 anos. Coronel Eurico de Moraes. Ele era dono de uma grande extensão de terras, onde está localizada hoje uma escola municipal que leva o seu nome. Era descendente de uma família republicana aqui no município de Santo Ângelo e ele ocupou um lugar de destaque no Partido Castilhista. Foi também funcionário da Coletora Estadual, um órgão que arrecadava tributos. Quando a Cássia faleceu, ela deixou 4 filhos. O filho mais novo tinha 6 meses de idade, o Celso, e ele está sepultado aqui. Celso Moraes, recordação da tia Eufrides. Então é bem provável que a tia Eufrides foi uma segunda mãe para estes 4 órfãos. E o carinho da Eufrides também está em relação aos pais dela. Tá aqui, saudades da filha Eufride. Provavelmente ela foi responsável pela remoção dos restos mortais do antigo cemitério para este. Em um primeiro momento, essa sepultura me pareceu igual a tantas outras de um casal convencional. Mas o que me chamou a atenção foi o fato da foto do Martim estar caída. Mas depois eu descobri algo bem emocionante sobre este casal. A Joana Biesdorf. Ela nasceu em 1894 e faleceu em 1989, aos 94 anos, em decorrência de um AVC. Era solteira, não teve filhos. Nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul. Quando faleceu, morava em um lar para idosos. E do lado, Martinho da Silva. Nasceu em 1896 e faleceu no ano de 1984, aos 88 anos, em decorrência de uma aterosclerose. Ele era viúvo de Isaura, que já havia falecido há muito tempo. Martinho também não tinha filhos e também morava no mesmo lar de idosos que a Joana. Eles não tinham parentesco e mesmo assim estão sepultados aqui, lado a lado. Eram muito amigos, ou quem sabe eles não formavam um par romântico. Eu conheço muitas histórias de casamentos que ocorrem dentro desses lares de idosos. Então, essa sepultura é muito emocionante. Franklin Carvalho. Ele nasceu em 1910 e faleceu em 1968, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Era funcionário público aposentado. Segundo consta nos registros antigos, ele foi casado em um primeiro casamento
com uma moça chamada Joana. A sua primeira esposa faleceu com 18 anos, 13 dias depois de dar à luz a uma menina chamada Inês. Franklin casou novamente com a Nair e com ela teve mais filhos, parece que foram 4 filhos. Mas fica aqui a minha homenagem a este homem, Franklin Carvalho, que gostava de tocar saxofone. Este é o túmulo de um pai e de sua filha. O Guido Pumpmacher nasceu em 1947 e faleceu em setembro de 98, em decorrência de um acidente de trânsito. Ele perdeu o controle do veículo que dirigia e morreu. Inclusive, chovia muito nesse dia. A sua filha Aline Graciela faleceu 3 meses antes do pai. Ele faleceu em setembro e a Aline em junho, em circunstâncias muito parecidas que o pai. Ela estava em um veículo com 5 jovens. As 3 meninas perderam a sua vida neste dia. Ela com 17 anos e mais 2 meninas com 17 e 21 anos. Eles deixaram então enlutados uma esposa e mãe, que veio a falecer somente em 2012, e um irmão de Aline. Eu fico me perguntando se é coincidência, se é destino, se é vontade divina. Eu não sei. Esta antiga sepultura é de um menino que faleceu aos 12 anos. José Ferrite era filho de Antônio, que está também sepultado aqui. O José nasceu em 1930 e faleceu em 1942, aos 12 anos. Ele morreu em decorrência de uma intoxicação. Era filho de Antônio e Feliciana. O seu pai Antônio nasceu em 1875 e faleceu em 1952, aos 77 anos. Era um comerciante natural da Síria. Faleceu em decorrência de um AVC. Essa senhora que está aqui é a Silvia Alves Pinto, que nasceu em 1912 e faleceu em 1989, aos 76 anos, em decorrência de um AVC. Foi casada com Osório Pinto e tiveram 4 filhos. Era uma vez um túmulo, em cuja lápide estava escrito: agora é tarde para que você me traga flores. Agora é tarde. Que nós todos possamos refletir sobre esta frase. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.